Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, os que vão chegar, os que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos aqui e externarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho de hoje. E para nós começarmos, Gerson, você trouxe uma mensagem para a gente? Tem uma mensagem aqui do Francisco Cândido Xavier, do livro Estradas e Destinos. Chama Irmã Coragem. Deus te abençoe a fé por onde fores, adornando-a de luzes renascentes, nos sonhos e esperanças que acalentes, a suprimir pesares e amargores. Deus te engrandeça em tudo quanto entendes, embora suportando as próprias dores, no intuito de amparar os sofredores, os cansados, os tristes e os doentes. Irmã Coragem, alma de alegria, sempre servindo e amando, dia a dia, enaltecendo as provas benfazejas. Se grata a vida e a luta, chora e canta. Jesus te inspira a estrada clara e santa. Mensageira do amor, bendita sejas. Muito bom, Gerson. Obrigada pela mensagem. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, boa noite a todos. Após essa linda mensagem, vamos agora relaxando o nosso corpo físico, deixando nossos problemas lá fora. Vamos prestando atenção na nossa respiração. Vamos acalmando a nossa mente, serenando a mente, acalmando os nossos pensamentos. E vamos em busca dos nossos anjos guardiões, nossos mentores individuais. Vamos cumprimentando o mentor da nossa caravana, com certeza já está conosco. Vamos agradecendo as equipes de limpeza, higienização e segurança do CEF, que já limparam, higienizaram, e vai nos dar toda a segurança para os nossos estudos de hoje. E assim, vamos todos nesse momento, buscando o nosso anjo Ismael, nosso anjo dourado, protetor do nosso país, do Brasil. Ele nos recebe e vai nos levando até nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, nossa doce mãe, que nos envolve em seu manto de luz, de amor, de paz. Ela que nos conhece desde sempre, conhece os nossos segredos mais íntimos. Ela vai nos preparando e vai nos levando ao encontro de Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés,
Vamos dizendo a ele: Jesus, nós te amamos. Jesus, sê conosco agora e sempre. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos, por tudo aquilo que já aprendemos, que estamos aprendendo. Sabemos que temos muito ainda a aprender, muito a percorrer ainda. Mas naquilo que já sabemos, que podemos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, podemos começar os nossos estudos de hoje, a nossa caravana. Obrigada, Suzeli. E olha só, hoje aqui nós vamos continuar no capítulo 23, onde estamos aí no capítulo que fala da estranha moral, e no item que não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, como esse item aqui é grande, então a gente dividiu em três, vamos dividir aí em três, né? Semana passada fizemos um, e agora nós vamos falar dos itens 14 até o 16. Então, vamos lá. Então, ele continua aqui, Kardec, colocando para todos aqui. O cristianismo apareceu quando o paganismo já estava em decadência e sendo questionado pela razão. Era praticado por mera formalidade, pois a crença nele havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o sustentava. O homem interesseiro é persistente e nunca cede às evidências. Quanto mais claros forem os argumentos mostrando-lhe o erro, mais ele se irrita. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o preocupa, pois a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais o amedronta é o conhecimento, pois ele sabe que este abre os olhos daqueles que não enxergam. O homem interesseiro tira proveito do erro, por isso se agarra a ele e o defende. Sócrates formulou uma doutrina até certo ponto, semelhante à do Cristo. Ela não prevaleceu em meio a um dos povos mais inteligentes da Terra, porque o amadurecimento para sua implantação ainda não havia chegado. Ele semeou em uma terra não preparada, pois o paganismo ainda não estava suficientemente desgastado. Cristo recebeu sua missão no tempo certo. Nem todos os homens de sua época estavam à altura de suas ideias, mas existia um clima mais favorável para aceitá-las, pois já se sentia na alma o vazio que as crenças vulgares deixavam. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e preparado os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, pois ele expunha o seu pensamento de uma forma figurada e usava muitas comparações para dar ênfase ao que ensinava. Por esse motivo, surgiram, desde o início, numerosas seitas que tinham a pretensão de serem todas elas
detentoras exclusivas da verdade. Essas seitas, por séculos, não conseguiram entrar em um acordo, esquecendo o ensinamento mais importante ministrado por Jesus e que ele colocou como condição expressa para a salvação. A caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas, além de se amaldiçoarem mutuamente, ainda se jogaram umas contra as outras, com as mais fortes esmagando as mais fracas. Afogaram-se em sangue, em tortura e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram o cristianismo nos dois mundos. As guerras religiosas foram as mais cruéis, e mais do que em qualquer outra guerra, nelas foram cometidas as maiores atrocidades e barbáries. Elas fizeram mais vítimas do que guerras políticas. A culpa é da doutrina de Cristo? Certamente que não, pois ela condena formalmente toda a violência. Alguma vez Jesus disse a seus discípulos: vão, matem, massacrem e queimem na fogueira os que não acreditam como vocês? Não, ele disse exatamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amem o próximo, amem seus inimigos, façam o bem para aqueles que os perseguem. Ele ainda lhes disse mais: quem matar pela espada morrerá. Portanto, a responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que as interpretam falsamente e fizeram dela um instrumento para servir suas paixões, ignorando as palavras do Mestre. Meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previu o que iria acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, pois decorriam da inferioridade da natureza humana, o que não podia se transformar de um dia para o outro. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova longa e cruel, que durou mais de 18 séculos, para mostrar toda a sua força. Apesar de todo o mal cometido em seu nome, Jesus nunca foi esquecido e sempre se manteve puro. A censura sempre caiu sobre aqueles que abusaram do cristianismo. E a cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: não pensem que eu vim trazer a paz, vim trazer a divisão, seu pensamento era o seguinte: não pensem que minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas e o meu nome será usado como pretexto, porque os homens não irão me compreender ou não irão querer me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns aos outros. E a divisão acontecerá entre os membros de uma mesma família, que não possuírem a mesma fé. Vim lançar fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas daninhas. Tenho pressa que ele se acenda para que a purificação aconteça o mais rápido possível, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. Após a guerra, virá a paz. Após o ódio,
entre os países, virá a fraternidade universal. Após as trevas do fanatismo, virá a luz da fé esclarecida. Quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer com que o homem, por estar mais esclarecido, entenda o verdadeiro sentido de minhas palavras. Colocará um fim em suas lutas, em que os irmãos se matam e que dividem os filhos de um mesmo Deus. O homem, cansado de um combate sem resultado, que só traz desolação e distúrbio para sua família, compreenderá onde estão seus verdadeiros interesses, neste mundo e no outro. Ele irá ver de que lado se encontram os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Então, todos virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade. Assim, as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que eu ensinei. Então, olha só, Kardec aqui, ele continua discorrendo, fazendo as observações sobre o cristianismo, seus opositores, porque muitos homens ali intitulados como cristãos, eles continuam, e até hoje, interpretando diferentes os ensinos ali que Jesus trouxe. Então, assim como no próprio texto aqui de Kardec, surgiram as seitas, as religiões, que, na verdade, eles começam a obter ali a posse da verdade. Então, fazem ali as suas interpretações e sabemos que o conhecimento de cada um, ele vai ampliando à medida que a gente tem o nosso progresso espiritual e o nosso progresso moral. Então, esse conhecimento, ele vai se ampliando. Interessante que Kardec, ele coloca aqui, que muitos cristãos, eles agiram como adeptos ali daquela época, né, do paganismo. O paganismo era aquela religião politeísta que eram ali adorados vários deuses. Então, o cristianismo, que Kardec, eu entendi que ele colocou aqui, que veio na época certa, no momento que esse paganismo ele já estava fragilizado, ele já estava desgastado. Tanto que ele comenta aqui o que a gente comentou no estudo anterior, que esses filósofos como Sócrates, Platão, aqui, eles vieram antes de Jesus, como que se viesse assim, né? Uma maneira só de falar. Vieram abrindo o caminho. E vieram ali naquele povo, na Grécia, era considerado um povo inteligente, mas eles ainda não estavam preparados. Então, Jesus, ele sabia que a grande maioria da humanidade ali terrestre não iria ter esse senso moral para entender os seus ensinamentos naquela época, mas veio na época certa, porque sabia ali que tinha os mais preparados. Tanto que quando a gente vê a história de Jesus ali e seus discípulos, a gente fala, nossa, olha só, né? E como ele propagou ali depois os ensinos de Jesus. Então é interessante ver também todo esse movimento, né, daqueles seres comuns, seres humanos comuns como nós, gente, né, que tem as suas dificuldades, que tem as suas mazelas, mas Jesus confiou e acreditou. Então ele tinha os preparados para divulgar o seu evangelho. E Jesus, ele sabia que esses ensinos trariam, sim, muitas divergências, mas ele também confiava na evolução do ser, na evolução ali de cada um, porque a gente sabe que a gente vai evoluindo a cada reencarnação. A cada momento que nós estamos aqui, a gente é a nossa melhor versão. Então, Jesus, ele acreditava nisso. Então, interessante, porque aqui ele coloca, né,
do Espírito ali Consolador, enviarei o Consolador. Então, a gente vê que o Espiritismo também, ele veio na época certa, né? Kardec colocou aqui na época certa, por quê? Muitos ensinos de Cristo, eles já estavam até esquecidos, ou já assim, já muito mal interpretados. Então, o Evangelho, o Espiritismo, ele veio para resgatar tudo isso. Mesmo assim, encontra opositores? Sim, mas não igual daquela época. Por quê? A ideia é essa, é fazer essa reflexão. Olha o quanto já a humanidade aí, os seres já evoluíram. Então, não existe, não tem mais aquelas guerras, né? Imagino eu. Não tem mais aquelas guerras sangrentas e perseguições como tinha antigamente. Então, assim, esses itens aqui é interessante deixar para a gente que essa espada, ela simboliza muito essa luta contra o erro, contra o preconceito, mas não a violência, porque Jesus jamais iria colocar a violência, que Jesus aí, gente, é todo amor, né? Mas olha só, falei demais. Luiz, pode falar, por favor. Ô, Suzelei, Suzilei, vai Suzelei. falar hoje? É, o Suzelei vai. Ah, então, gente, ah, em nome de Deus, né? Em nome de Jesus, o que a humanidade fez, né? Ao longo dos anos. Então, as palavras de Jesus, que eram simples, né? Se resumiam aqui a dois mandamentos. E desses mandamentos se guerrearam, mataram. A Guerra dos 100 Anos, né? 100 anos de derramamento de sangue para saber se Virgem Maria era virgem ou não. Travou? Quantas se cometem? Quantas seitas absurdas são feitas até hoje? E mais ainda, em nome de Deus, em nome de Jesus, se mata dentro da própria família. Se mata no sentido não só de sangramento, mas no sentido simbólico, né? Maridos e mulheres brigam por terem religiões diferentes, por acreditarem em coisas diferentes, filhos com pais, né? Pega-se uma Bíblia, uma coloca mãe de Deus, o outro coloca, não, Maria, mãe de Jesus, então, em nome disso, se briga. É isso que Jesus veio aqui fazer? Não, claro que não. Então, é preciso ainda, muito, muito ainda percorrer. Hoje não se derrama tanto sangue, mas se derrama tanto ódio, né? Tanta discórdia, em nome de Deus, em nome de Jesus. Né? Ele coloca bem claro aqui, eu não pedi para matar, eu não pedi para massacrar, eu pedi apenas para quê? Para amar. Amar ao amor daquele que lhe é caro e amar também aquele que você discorda, que você supõe seu inimigo. Ele pediu isso à humanidade, só que a humanidade distorce tudo, como sempre e até hoje. Então veio também o Espiritismo, né? A doutrina maravilhosa que veio esclarecer melhor essas palavras, né? Esses ensinamentos, esse desenvolvimento moral, e somos chamados do quê? De louco. Você fala com morto.
né? Você acredita em sobrenatural, se distorce tudo também, se somos discriminados, concordo? Então, até hoje, até quando tudo isso, né? Então, sabemos que estamos entrando num mundo de regeneração, um mundo melhor, onde há menos maldade, existirá ainda, mas menos, né? Então, está mais do que na hora de haver essa concordância da humanidade, a ciência, tudo junto crescer mais ainda, porque ainda há muito ainda a percorrer, é o que eu penso, que eu acho, né? Obrigada, Suzeli. Luiz Carlos, pode falar, por favor. É interessante essa passagem aí, porque Jesus já sabia que para ele chegar na Terra, quase 2 milhões de espíritos foram presos num planeta presídio porque a maldade deles era muito alta. Então, foi separados para a vinda de Jesus. Então, foi preparado todo esse terreno aí. E foi 300 anos em que houve a calmaria dos primeiros que nós já lemos e sabemos o valor que eles deram sobre as palavras de Jesus, da entrega real que eles fizeram. Depois de que passou os 300 anos, o que acontece? Eles retornaram para o planeta. E a ciência, mesmo sem saber deste fato, como é que ela nomeou essa Idade Média? Idade do obscurantismo. Porque escureceu a Terra, realmente, em termos morais. E foi trevoso essa passagem. Então, tudo isso que ocorreu, Jesus já sabia. Então, é por isso que ele falou dessas palavras aí. Quando teve preparado, o Espírito da Verdade veio. Poderia ter vindo até no Brasil caso o Tiradentes tivesse dado a liberdade para o Brasil, que não foi feita. Então, ele veio na França, passou pela França e já imediatamente transferiu-se para o Brasil. É aqui que realmente cresceu o Espiritismo. Então, tudo isso daí são fatos históricos que precisamos também anotar na nossa conduta e sabermos disso daí direto, né? E por isso é que as palavras de Jesus não fazem sentido para a época, efetivamente, porque tem todo esse histórico aí que não é contado na Bíblia ou contado historicamente junto com a religião. Então, é esse detalhe. Isso daqui me fez lembrar também o fato de, com Abraão, só comentando com vocês, que me chamou a atenção desse fator aí. Porque a Sara não tivera filhos com Abraão, ela que era esposa. Ele teve Ismael com a escrava. E aí, um anjo se fez fisicamente para ele, veio todo sujo, pisado e tudo mais. Então, Abraão o recebeu como bom recebedor de visitas, preparou a água para ele lavar os pés e tudo mais, e ficaram conversando. E Sara ficou na porta ouvindo. Quando ele falou que ele teria um filho verdadeiro com Sara. Sara deu risada atrás da porta, não aguentou de ouvir, porque ela já tinha 90 anos, segundo a Bíblia. Mas o que acontece? Aí imediatamente o anjo falou para Abraão: seu filho chamará Isaac. Por quê? Isaac em hebraico é risada. Entendeu? Então o nome do filho foi risada. Então, se não compreendermos essa questão, a gente fica fora do conceito. E o que acontece? Por que ela já tinha 90 anos? Naquele tempo, o ano tinha 10 meses só. Mas o dia era um dia e a noite era outro dia. Então, tinha-se 2 aniversários no mesmo ano, se fôssemos contar, porque o dia era um dia e a noite era outro dia.
e era 28 dias o mês. Então, fazendo as contas, provavelmente ela teria os 35, entre 33 a 36 anos. Seria a idade que ela teria para a nossa época. Então, veja, ela com 90 anos já falou que não poderia ser, e teve o Isaac, né? Então, só estou comentando isso aqui, como que a própria Bíblia não traz essas questões para a gente poder entender. A gente tem que buscar no histórico das palavras, da vida, para entender. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês aí, como isso daqui é comum acontecer com a letra. A letra não explica muito. Então, todos esses fatos verdadeiros que vêm, o que acontece? Somente agora, com o Espiritismo, é que nós adentramos efetivamente no Evangelho puro de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Evangelho. Então, não adianta a gente ficar nas letras. A gente tem que ver e conhecer a vida de Jesus, o que ele viveu, como ele viveu e o que ele transmitiu para nós, que foi a doutrina do amor. Então, tudo isso daí é a nossa dificuldade de assimilar, porque a gente tenta interpretar pelas letras, e aí é o nosso erro. É nesse sentido, só que eu quero transmitir para vocês o conhecimento que eu venho estudando para isso, né? Para entender. Então, o que ocorre com Jesus aí? Agora, nós já estamos na fase, segundo os cálculos de Emmanuel aí, que o Espiritismo nasceu em 1857. Então, seria 200 anos do Espiritismo para encerrar o ciclo nosso de expiação e provas. Ou seja, 2057 termina o ciclo de expiação e provas. Mas teremos 1000 anos de seleção do joio e do trigo, que cada vez vai depurando mais, porque espírito inferior não ficará na Terra. E, como ele disse na Bem-aventurança, só os mansos herdarão a Terra. Então, cabe a nós nos amansarmos, aceitarmos as dores com maior alegria, com gratidão no coração, porque é esse o fato que vai acontecer conosco. Se nós não nos amansarmos, não permaneceremos na Terra. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Desculpa, eu falei bastante também. Mas foi ótimo, viu? Que aula! Muito bom, muito obrigada. E olha só, você pode fazer a nossa prece final, viu? Você tem 5 minutinhos. Tá bom. Então, vou fazer mais curta hoje. Então, vamos lá, todos nos envolvendo no nosso coração, percebendo a grandeza do amor que Jesus nos veio trazer, procurando entrar nesse clima amoroso dele, abraçando o nosso anjo guardião e com ele nos fortalecendo para adentrarmos com todos os mentores desse nosso estudo. E assim, vamos conseguindo trazer em nós a docilidade, a mansidão, a pacificação, para que o nosso coração possa doar todo esse amor a todos esses que ainda carregam muito do egoísmo, muito ainda do apego ao materialismo, muita fuga para os prazeres, vícios e crimes que praticam, ainda procurando o poder material, a luta corpórea em cima disto, que nada vale. Que possamos doar amor, para que possam muitos que estão neste momento nosso do clima de segregação, no desespero, que estão em depressão, ansiedade, medos, que possam evitar o suicídio, pelo menos diminuir um pouco esse grande volume que ocorre, principalmente na infância e na adolescência. E assim, por todas as dores que há no mundo, que possamos acalentar o coração, fazendo a nossa vibração crescer em amor e harmonia para todos de uma forma geral, para que a espiritualidade possa, assim, todo esse amor ser doado e distribuído a quem o merecer. E vamos buscando, então, doarmos todo esse amor por toda a família terrena, por todos os nossos irmãos,
que, de uma forma geral, sobrevivem ainda nessa mistura muito longe, efetivamente, do amor de Jesus por todos nós. E vamos, então, buscando a presença dos veneráveis amigos Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, em suas docilidade de corações, a nos doarem a magnetização das nossas águas, pedindo o reforço para que essa magnetização se faça também nas caixas d'águas, que possamos usufruir dessa bênção em toda a nossa higienização, a nossa alimentação, a nossa casa possa fluir com um fluxo melhor. E assim, abastecidos, vamos vibrando por todas as doutrinas, todas as religiões que vibram pelo Evangelho de Jesus. A nossa doutrina espírita, a nossa aliança espírita evangélica, a nossa casa, o CEF, por todos os seus dirigentes, alunos, trabalhadores e assistidos. E assim, vamos agradecendo a presença de todos esses mentores conosco, os mentores da casa, e junto com eles, agradecendo a Ismael, o patrono do nosso Brasil, na sua cor dourada, que lança por todo o Brasil essa cor. E assim, vibrando por todos aqueles que estão, vamos chegando até Maria, a doce Mãe de Jesus. E com ela, vamos nos aproximando magneticamente a Jesus.